Olá, como vai você? Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Nesse vídeo nós vamos falar sobre essa questão dos desassociados, o tratamento cruel que as testemunhas de Jeová continuam a dispensar contra essas pessoas, versus o que a Bíblia ensina sobre o tratamento que deve ser dispensado sobre aqueles que se afastam, sobre aqueles que têm dúvidas, sobre aqueles que abandonam o caminho de Deus. O que será que a Bíblia ensina sobre isso? Para lançar o pano de fundo, já quero dizer para você que nós conhecemos o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos do 9 até o 11, que diz que todo aquele que for fornicador, estiver fazendo isso, fazendo aquilo outro, tem que cessar de ter convivência com essa pessoa. Isso é fato, está escrito, está na Bíblia. Nós não somos contra nenhum tipo de disciplina bíblica aplicada da maneira correta. Então já é bom falar isso no começo do vídeo para você que é defensor, né, do corpo governante, você que é uma testemunha do corpo governante, vem aqui, faz comentários sem pé nem cabeça e não assiste o vídeo inteiro e depois fica passando vergonha. Então é melhor assista o vídeo inteiro. Já viu aqui que nós sabemos da existência desse versículo bíblico, nós já consideramos ele aqui no canal, tá? É só uma pergunta que eu já quero fazer para você. Vocês sempre vêm, entram, falam, quando a gente fala sobre a desassociação, citam 1 Coríntios no capítulo 5, mas nunca respondem quando a gente fala que está escrito lá em 2 Coríntios, quando o homem foi readmitido na congregação. O tempo que ele ficou só desassociado. O versículo bíblico lá, eu não vou nem falar qual é, porque para você parar de ter preguiça e procurar aqui no canal. Porque eu já fiz 2 vídeos fazendo a leitura desses versículos. Quando o homem foi readmitido, o apóstolo Paulo deixou bem claro que não foi a maioria das pessoas, que foi a maioria dos cristãos que cessaram de ter um relacionamento mais achegado com o homem. Não foram todos. Não tem nenhuma base bíblica para que toda a congregação despreze uma pessoa. E uma outra coisa, hein, um detalhe que eu vou falar para vocês. O seu corpo governante logo vai voltar atrás nessa questão também, porque os versículos de 1 Coríntios, capítulo 5, do 9 em diante, onde se criou, né, a Testemunha de Jeová fez esse dogma único, exclusivo dela, de banir, excomungar a pessoa, deixa bem claro que é aqueles que estavam praticando, que não queriam se arrepender do seu pecado. Tá? E nós sabemos muito bem que muitas pessoas, quando procuram os anciãos e pedem ajuda, elas estão sinceramente arrependidas. E se não tiverem, é um problema delas com Deus, não da congregação. Porque ancião nenhum tem poder de ler a mente e o coração das pessoas. Então tem que acolher os pecadores. Isso já é uma coisa que eu já quero deixar claro no começo desse vídeo, antes de entrarmos aqui no tema. Então vamos ver. As testemunhas de Jeová e a crueldade contra os desassociados continua. Esse é o tema desse vídeo. Vamos ver como? Eu quero colocar para vocês aqui na tela. Deixa eu compartilhar para vocês aqui a minha tela. E nós vamos procurar juntos a revista A Sentinela, 15/11/2014, ou naquela época ali tinha ainda as 2 edições, né, a revista de estudo, tanto a fácil de ler, quanto a edição normal, a edição corrente, a edição com português um pouco mais intelectual. Então vamos entrar aí no site JW e vamos procurar juntos aí, né, mais uma, né, das diversas orientações que a organização dá para o tratamento contra os desassociados. Você está acompanhando na tela aí, né? Viu já que nós entramos no site JW, vamos ali em revistas, aqui em revistas nós vamos na Sentinela edição de estudo, fácil de ler, vamos na fácil de ler mesmo, pesquisar, eu esqueci de mudar o ano, tá vendo? Vamos ver ali, ó, 2014, agora sim.
Vamos lá na 24 de novembro, ou 24 de novembro, novembro de 2014, e vamos aqui, o artigo, eu acho que é esse aqui mesmo. Devemos ser santos em toda a nossa conduta. É esse aqui mesmo. Cuidado para não transigir. Esse subtópico aqui, vamos ao parágrafo 5. Olha lá. Considera Levítico 10, do 1 ao 11. Então, ali, Levítico 10, 1 ao 11, fala de uma situação que causou muito sofrimento para a família de Arão. Jeová mandou fogo do céu para matar Nadab e Abiú, filhos de Arão. Jeová disse para Arão e para toda a sua família que eles não deveriam mostrar que estavam tristes pelo que tinha acontecido. Com certeza, essa ordem testou muito a fé deles. O que podemos aprender disso? Aprendemos que não devemos nos associar com parentes e outros que estejam desassociados. Assim, vamos agir de uma forma santa. Observaram? Aí eles citam ali, né, 1 Coríntios 5:11. Mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, vejam só, mas que pratique imoralidade sexual. Ou seja, ele está praticando, ele não se arrependeu, ele não quer dar meia volta, ele não quer voltar atrás. Ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador. Olha, testemunho de Jeová, vocês entram aqui nos canais e são os maiores injuriadores que eu já vi na vida, hein? Vocês estão pecando contra a orientação da Bíblia e contra a orientação até dos próprios governos humanos, né? Tem que tomar cuidado com isso. Vocês que se dizem aí sempre os que mais cumprem o que a Bíblia diz. Bom, desculpe, voltando aqui. Então, diz para não se juntar com qualquer um que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor, nem sequer comam com tal homem. Então, aqui a orientação da Bíblia é clara. Com pessoas que demonstram essas características, que elas não querem se arrepender, nós devemos evitar a associação com esse tipo de pessoa. Mas a pessoa tem que estar praticando o erro. Correto? Não é isso que você entendeu da Bíblia? Ou você está lendo o que a Bíblia ensina e vai continuar seguindo o que o corpo governante fala? Eu tenho que esperar, né? Quando o corpo governante dizer que a Bíblia está certa, aí você pode acreditar na Bíblia, né? É assim que funciona aí, né? Então nós vimos aí o tratamento que as testemunhas de Jeová continuam a dispensar e a fomentar contra os desassociados. Eles devem ser considerados como os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles têm que ser considerados como mortos. A pessoa, o seu familiar que foi desassociado, deve ser considerado como um morto e você não deve lamentar. Tem que seguir o exemplo de Arão. Agora explica para mim, testemunho de Jeová, o que o exemplo de Arão tem a ver com os cristãos. Eu acho que fica um pouco difícil dar essa explicação, né? Então, esse é o modo como as testemunhas de Jeová continuam instruindo seus adeptos até hoje, eu não sei até quando vai ser isso. A pessoa saiu da organização, trate-o como um morto e não lamente a sua saída. É isso que eles querem ensinar para você nesse artigo. Mas e como a Bíblia? Como é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra que devemos tratar aqueles que têm dúvidas, aqueles que são até pecadores? Como é que devem ser tratados? Não confunda pessoas que têm dúvidas, pessoas que querem se afastar, pessoas que se opõem ao cristianismo, até pessoas que se opõem contra o cristianismo, né? Não confunda esse tipo de pessoa com o anticristo, que a Bíblia fala que com o anticristo nós não devemos nem mesmo cumprimentar. Essa instrução de nem mesmo cumprimentar é relacionada ao anticristo, não tem nada a ver com pessoas que se opõem, com pessoas que duvidam e com pessoas que pecam. Tá? As testemunhas de Jeová pegam um versículo solto aqui e outro ali, fazem um balaio de gato e depois falam que é a instrução da palavra de Deus. Não caia nessa armadilha. Tudo que as testemunhas de Jeová apresentar para você, leia o contexto,
Leia antes, leia depois, para entender se aquele versículo que elas estão te mostrando é realmente aquilo que a Bíblia está mostrando para você nas suas páginas. Então fique atento quanto a isso. Então vamos ver como é que a Bíblia mostra que devem ser tratados os pecadores. Muito bem. Vou usar aqui a Bíblia King James. Nós vamos ler vários versículos bíblicos aqui e vamos discorrer o assunto, né, baseado nesses versículos bíblicos. E depois, como eu sugeri para as testemunhas de Jeová, você também faça a leitura do contexto, né, e entenda se o que eu estou falando aqui é ou não a verdade. Enquanto as testemunhas de Jeová falam, né, que os desassociados, os pecadores, essas pessoas devem ser consideradas como mortos, consideradas como cães leprosos, como pessoas que têm doença mental, quando elas injuriam essas pessoas dessa forma, veja só o que o próprio Cristo disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Não tem como começar uma consideração falando sobre este assunto de como tratar aqueles que não têm a mesma fé sem ler essas palavras de Cristo. Porque Cristo nunca considerou as outras pessoas como inimigos quando elas não acreditavam nele. Nunca passou isso pela mente de Jesus e nem dos seus apóstolos. Em nenhum momento a Bíblia dá esse tipo de instrução. Então vamos ver aqui, ó, Mateus capítulo 5, versículos do 43 em diante. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Olha só, testemunho de Jeová. Então vocês que se arvoram, né, os seguidores da palavra de Deus, os únicos que seguem a Bíblia à risca, vocês consideram que nós, os apóstatas, estamos perseguindo vocês, que nós estamos cometendo crimes contra vocês. O que Jesus falou para vocês fazerem, ó vós que só seguem a Bíblia melhor do que todo mundo? Fazei o bem aos que vos odeiam. Você acha que nós te odiamos? Então faz o bem para nós. Orai pelos que vos tratam com maldade. Você acha que os apóstatas tratam vocês com maldade? Orai por nós. E também a mesma coisa para os que os perseguem. Por que vocês devem fazer isso? Olha só o que diz aqui, ó. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Então, testemunha de Jeová, você que entra no canal, você defensor do corpo governante, que ameaça processar aqueles que estão perseguindo as testemunhas de Jeová, intolerância religiosa contra nós. É isso que o seu mestre Cristo disse para você fazer? E procurar a justiça do mundo e abrir processo contra os apóstatas? Você tem coragem de responder sinceramente quando você faz isso? Você está seguindo o padrão bíblico? Você está seguindo o que Cristo falou para você aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos do 43 em diante? Aí continua, olha só aqui que Jesus faz aqui agora. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes, olha só, cumprimentardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Testemunha de Jeová, responda para mim agora. Como você deve tratar aqueles que vocês consideram que são seus perseguidores, os seus inimigos, os que te maltratam? Olha o que Jesus disse. A expressão sublime do amor. Ore, continue conversando com eles, faça o bem para eles.
Vocês não conseguem, né? O corpo governante não deixa, né? O que o corpo governante fala para vocês é mais valioso do que o que está escrito aqui na própria Bíblia. Os publicanos não fazem assim? Ainda ele pergunta, não é a mesma coisa que as outras pessoas fazem de forma comum, normal? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, testemunhas de Jeová, não é perseguição contra vocês. É uma exortação a que vocês apliquem o que a Bíblia ensina. Porque vocês se arvoram, vocês dizem a todos que são os únicos que seguem a Bíblia corretamente. E nesse caso do tratamento para com aqueles que estão fora da organização, vocês não cumprem o padrão bíblico. Doa quem doer. Não me importa se vai doer não, ou não o seu coração. Se você vai ficar bravinho ou não com isso. Mas é a verdade. Vocês não cumprem. Aqui nesse canal eu tenho um vídeo onde eu trato só de expor as informações contidas na revista Sentinela e outras publicações de vocês que demonstram de forma clara que vocês consideram aqueles que saíram e os que não são da organização como inimigos. Eu estou mentindo quando eu apresento as informações contidas nas revistas de vocês? Ah, mas quando você faz isso, você está incitando ódio. Não. Quem está incitando ódio é vocês nas publicações de vocês. Eu só estou trazendo e mostrando o que está escrito. Depois aqui no final desse vídeo eu vou deixar o link para que vocês acessem esse vídeo e vejam como as testemunhas de Jeová, ordenadas ali pela sua cúpula, elas praticam intolerância religiosa. Intolerância religiosa da qual eles reclamam que são vítimas. Mas eles são os que mais instigam as pessoas, que as pessoas, os adeptos da sua organização contra aqueles que não são. Eles são grandes instigadores da intolerância religiosa. Mas seguindo aqui na nossa consideração, vamos ver agora Gálatas, no capítulo 6. Vamos ver qual foi a instrução que o apóstolo Paulo deu para os que tomavam a dianteira ano passado, tratar, né, aqueles que eram pecadores. Vejam só, é o mesmo apóstolo Paulo que escreveu a instrução lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, né? Então vamos ver aqui Gálatas no capítulo 6, versículos do 1 em diante. Essa Bíblia aqui é pesada, vocês não têm ideia. Eu vou até colocar ela um pouquinho mais aqui, encostada, porque senão fica difícil para segurar. Gálatas capítulo 6, versículos do 1 em diante. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós, que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos para que também não sejais tentados. Aqui nós já temos o modo cristão de como, você viu que o irmão lá está dando um passo em falso, está cometendo um pecado e você surpreendeu ele nessa prática, ajuste esse irmão num espírito de brandura, de humildade e ao mesmo tempo olhe para você para não pecar também. Lembre-se de que enquanto você está disciplinando a pessoa, você também é um pecador. Então não aponte o dedo, ajude. Dê amor, carinho, consolo. Reajuste esse irmão. E vejam só, hein? Tá falando de um pecador e continua chamando ele de irmão. Aí continua. Carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa quando nada é, ele engana-se a si mesmo. Viu? Então, nós devemos cumprir a lei do Cristo, a lei do amor. Né? A orientação que nós vimos lá em Mateus, no capítulo 5, 43 ao 48. Vejam só, nós não fechamos os olhos ao pecado. Há pecadores impenitentes que não se arrependem. Mas, dentro da possibilidade de demonstrar amor, é isso que nós iremos fazer como cristãos. É assim que agem os verdadeiros cristãos. E sempre
tomando cuidado para não nos considerarmos superiores às outras pessoas. Gálatas deixa isso bem claro. Porém, que cada um prove a sua própria obra e então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outro. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo. Exatamente. Olha só a orientação que a Bíblia dá. Por que, que o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, né, pelo Consolador que Jesus Cristo prometeu que ia enviar, ele foi orientado e colocou isso por escrito? Vejam só que ele dá mais atenção a quem está dando o conselho e a orientação do que é o próprio pecador. A orientação é para tentar reajustar o homem e trazê-lo de volta ao seio da congregação. Enquanto que aquele que dá esse passo de prestar ajuda deve prestar muita atenção a si mesmo, sempre se lembrando para que ele tenha humildade, que ele também é um simples homem, um simples pecador, um simples ser humano. E não se sentir melhor do que aquela outra pessoa. Viu? Esses 5 versículos falam sobre o pecador e sobre como quem aconselha deve proceder. E a maior parte do cuidado apresentado é para aquele que está aconselhando e ajudando a quem está vindo. E nós devemos, como cristãos, reconhecer que nós devemos levar os fardos, as cargas uns dos outros, ou seja, um deve apoiar o outro. Isso é a lei do Cristo, isso é a lei do amor, porque no final, todo cristão que resolveu dedicar a sua vida a fazer a vontade de Deus e pregar o evangelho de Cristo, ele sabe que no fim é com Deus e com Cristo que ele vai acertar as contas, porque é só eles que têm o poder de ler os pensamentos e as intenções do nosso coração. Que diferença de tratamento, não é? Que a Bíblia apresenta com aquilo que as testemunhas de Jeová praticam contra aqueles que pecam e que abandonam a organização. Não é mesmo? Então vamos prosseguir aqui na análise. Agora vamos ler só mais esse versículo. É o 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Vamos lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3. E vamos ver aqui, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos do 6 em diante. Nós vos mandamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vejam só, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que ele recebeu de nós. Então é aqui. Então vejam só, o apóstolo Paulo incentiva aos irmãos a se afastarem daqueles que não andam segundo a tradição que eles apresentaram, ou segundo o caminho do Cristo. Né? Deveriam se manter afastados desse tipo de pessoa. Mas vamos entender o contexto, lendo todo o restante aqui para você perceber bem a ideia. Porque vós mesmos sabeis que convém seguir-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, ou de forma desordeira. Nem comemos o pão de tal homem, nem comemos o pão de homem algum de graça, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então o apóstolo Paulo já começa a falar, fiquem atentos contra aqueles que são os desordeiros. E nós nos colocamos para vocês como exemplos, no sentido de que nós trabalhamos para suprir o nosso alimento, para suprir o nosso sustento. Então ele está aconselhando contra aquelas pessoas que usam da palavra de Deus, vejam só, para viverem na mordomia, de graça, em palácios. Né? Quem faz isso hoje? Quem são os que vivem em palácios, vivem à custa dos outros, não trabalham, vivem só da palavra de Deus? Quem faz isso? Quem são os que fazem isso? Onde eles ficam? Quem são eles? Todos nós sabemos, né? Então veja só, a Bíblia alerta contra esse tipo de homem, contra esse tipo de pessoa. Então vamos continuar. Parei aqui. Olha, então o apóstolo Paulo ainda fala que eles nem comeram
o pão de homem algum de graça, né, no versículo 8. Aí 9 continua. Não, porque não porque não tivéssemos tal direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplos para nos seguirdes. Olha, se vocês querem dar exemplo a serem seguidos, tem que ser igual aos apóstolos. Tem que ser igual ao apóstolo Paulo e os outros. Eles trabalhavam para obter o seu próprio alimento, eles não viviam da palavra. Se bem que ele fala aqui, né, que poderia até exigir isso, mas para que as pessoas seguissem o exemplo de cristão deles, eles preferiram não. Vamos trabalhar e prover o nosso sustento. Estou fazendo esses adendos aqui, pessoal, para que vocês entendam para quem é o tipo de pessoa que o cristão ele deve cessar de ter convivência. Aqui já está ficando claro para você, né? Que são líderes religiosos que só vivem da palavra de Deus. Nem os apóstolos faziam isso. Então, líderes que se colocam numa posição de destaque, como corpo governante, como os 12 apóstolos da Igreja dos Mormons, como a cúpula da Igreja Adventista, como a cúpula da Igreja da Congregação Cristã do Brasil, como a Igreja Católica tem lá os seus bispos, os seus padres, convivendo de forma gratuita da palavra, eles estão todos sendo condenados pela Bíblia. A Bíblia mostra que os apóstolos deram um exemplo nisso. Pelo menos o apóstolo Paulo fala que isso. Ou eu estou errado, ou eu estou lendo a Bíblia e interpretando a Bíblia errada. Eles tinham um trabalho, nem que fosse um meio período, alguma coisa eles faziam para prover o seu próprio sustento. Esse é o padrão bíblico. Ninguém deve viver às custas da palavra de Deus. Então vamos continuar aqui. Porque, quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Porquanto ouvimos que há alguns entre vós que andam desordenadamente ou de forma desordeira, não trabalhando, mas, olha só, são intrometidos. Quer pessoal mais intrometido do que o corpo governante das Testemunhas de Jeová, que controla toda a sua vida? Te dá a regra até que roupa você deve usar, até que se você deve ou não usar barba, são intrometidos nos assuntos dos outros. Aí continua. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Mas vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Agora notem. Mas se algum homem não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai tal homem, tomem nota dessa pessoa, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o considere como inimigo, mas admoestai-o como um irmão. Testemunha de Jeová. E agora? O que a Bíblia ensina? Versus a crueldade que a sua organização ordena que você pratique? Você viu aqui o que nós falamos? Ele falou das pessoas que querem viver só da palavra de Deus, vivem de forma desordeira, são preguiçosos, intrometidos nos assuntos dos outros. Falou, né, para que não se misture, que se aparte, que se afaste dessa pessoa. Né? Ou seja, não tenha uma convivência achegada com ela. Porque no fim continua falando aqui, não considere ele como inimigo, não o considere como inimigo. Continue a exortá-lo, a admoestá-lo como a um irmão. Senhor Jeová, eu quero ver agora você vir aqui no canal de forma educada e refutar biblicamente. Enquanto nós lemos lá na publicação de vocês que aqueles que são desassociados devem ser tratados como que mortos e as pessoas não devem nem mesmo lamentar a perda, a Bíblia fala aqui que nós devemos demonstrar amor, carinho pelos pecadores. Continuar a admoestá-los como se fossem um irmão. Eu gostaria de contar com a sua ajuda e me fazer entender se eu estou lendo e interpretando esses versículos de forma errada. Né? Talvez alguns vão ficar até um pouco ofendidos, essas organizações aqui que eu citei por nome.
Mas se eu interpretei errado, mostre para mim, biblicamente, que eu estou errado. Porque, por exemplo, se eu estiver errado, o corpo governante vivendo de graça, às custas dos seus servos, eles estão corretos. Porque as outras religiões também fazem o mesmo. Tem a sua cúpula que vive só da palavra. E nós observamos aqui que os apóstolos não viviam. E é desse tipo de pessoa que o apóstolo aqui nos orientou a nos afastarmos, a nos apartarmos. E mesmo assim, devemos tratar essa pessoa como um irmão. Então nós observamos claramente que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é totalmente contra a regra das testemunhas de Jeová. Vejam só, a Bíblia não é contra a disciplina bíblica, a disciplina eclesiástica. Não. Não é contra isso, de forma alguma. Isso aí já é bem nítido para nós. No entanto, o modo como é efetuado a disciplina, nós temos base bíblica para afirmar que as testemunhas de Jeová não praticam o que a Bíblia ensina. Então, é isso que nós consideramos nesse vídeo. Essa exposição queríamos fazer de mais um erro, mais uma vez, sobre esse assunto da desassociação e o modo como as testemunhas de Jeová tratam aqueles que estão afastados, aqueles que não querem mais saber da organização, aqueles que não concordam mais com seus ensinamentos, né? A Bíblia mostra que deve continuar a tratar essa pessoa como irmão. As testemunhas de Jeová mostram, o corpo governante mostra que devem ser tratados como leprosos, como mortos, em todos os sentidos, como se essa pessoa não existisse. O que você vai fazer? Vai ficar com aquilo que a Bíblia ensina ou vai continuar aceitando aquilo que o corpo governante manda você fazer? Essa é a pergunta que você deve responder a si mesmo. O que tem mais valor? A palavra de Deus ou a instrução de controle mental de uma organização humana? Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o fim aqui desse vídeo. Quero aproveitar e pedir novamente para vocês, por favor, que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas e elas também sejam ajudadas a entender esse assunto de um ponto de vista bíblico, posso assim dizer. Muito obrigado e lembre-se, livre-se de crenças limitantes. Tchau e até o nosso próximo vídeo.